Boa noite, gente. Boa noite. Vamos fazer uma live aqui especial hoje com a Mariana Craide. É uma personagem aí super legal. A gente está acompanhando o trabalho dela e convidamos ela para bater um papo com a gente. Logo, logo ela vai entrar aí e a gente vai conversar de diversos assuntos. Vamos falar de cultura nerd, sobre a quarentena, o que ela tá fazendo, o que ela anda assistindo aí. E vamos desenvolver um bate-papo legal aí para trazer para vocês curiosidades também do mundo dela. É apresentadora do Quiz, é um aplicativo de perguntas. Não sei se vocês conhecem já, mas é bem interessante. Esse aplicativo foi o aplicativo que eu conheci por uma página, entrei, são 15 perguntas que você tem que responder, e se você acertar as 15, você consegue converter em dinheiro. Então você ganha dinheiro, é bem interessante. Ela é uma apresentadora, achei legal o trabalho dela, entrei em contato e estamos vendo antes da quarentena, né, a gente estava vendo de poder marcar uma entrevista ou até mesmo convidar ela para fazer um quadro junto com a gente no programa que a gente tem semanalmente na TV Quirimorê. E mas veio tudo isso aí e estragou um pouco os planos, mas enfim. Então a gente vai aguardar um pouquinho aqui. Já já a Mari vai entrar e a gente vai bater um papo com ela. Vou mandando perguntas se vocês se sentirem interessados em algum assunto. Pode mandar pergunta para ela e a gente vai fazendo tudo certinho aí. Vamos lá, acho que a Mari aqui apareceu. Vamos lá. Aguardando. Oi, Tudo bom, Mari? Boa noite. boa noite, tudo bem? E você? Tudo certinho? Tudo certo aqui. Tudo certo, mesmo no meio da pandemia? Mesmo no meio. Finalmente deu certo a É, entrevista, né? você vê, a gente estava tentando, né? Mas a gente faz depois que passar tudo, não tem problema. Sim, facilita agora que a gente é da mesma cidade, então fica bem É. fácil. Bom, Mari, eu falei para os meninos aqui que a gente vai bater um bate-papo abordando cultura nerd, cultura pop em geral, né? O que você anda fazendo nessa quarentena? Eu estava acompanhando lá no seu Instagram, vi também que você é uma empreendedora, né? Bem legal. Eu tento. Tem um trabalho paralelo. É. Eu tento. É até uma coisa interessante, assim, né? Eu gosto de fazer tanta coisa e eu vou tentando abraçar o mundo. Lógico que isso às vezes dá. Deixa eu só abaixar aqui que tá me dando retorno. Peraí. Tá. E, mas é por isso, eu até hoje, inclusive, eu acabei de postar uma coisa falando sobre isso, né? Sobre. Porque às vezes as pessoas ficam meio confusas. Ah, você estuda teatro, você é apresentadora, mas você também sempre trabalhou como personal. Talvez seja coisa de nerd, né? A gente querer É, fazer quer muita abraçar tudo, coisa, né? querer abraçar tudo e viver trabalhando e viver estudando e emendando uma coisa na outra. Mas hoje o seu foco tá em desenvolver sua empresa mesmo. Esse projeto que você tá. Meu foco está muito no teatro, né? Tá Sim, muito no meu trabalho como apresentadora nesse momento. Mas eu amo muito a área de educação física, que é a área que eu iniciei. Então, legal. não é. Mas são coisas, eu também já falei isso uma vez nos stories. As pessoas às vezes ficam, nossa, você faz mil coisas, tal. Elas estão conectadas. A educação física me levou para a dança me levou para o teatro. E aí o teatro tem, né, tá totalmente amarrado como trabalho como apresentadora. Então as coisas estão conectadas de uma certa forma, mas para algumas pessoas parece que tá tudo solto, assim. Ah, tudo conectado, né? Eu também sou da área. Sou professor de educação física, Ah, é? Não personal. sabia. Sou também na área. Então eu Ah, sei bem como que funciona. então tem muito, né, da educação física tá ligada com a arte. Aí vem aquela discussão, a educação física, ela vai mais para biológicas ou ela vai mais para humanas? Tem pessoas que têm, cada um tem uma opinião, né? E dependendo da universidade, caminha mais para um lado ou para o outro mesmo. Legal. Mari, para quem não te conhece, se apresenta pro pessoal. Quem que é a Mariana Craide?
Então, a Mariana, então é essa pessoa louca que faz 300 mil coisas, né? É, então, a Mariana, eu comecei na educação física, né? Na verdade, eu comecei fazendo um curso técnico de rádio e TV, e com publicidade lá no colegial, muito sem ainda saber o que eu queria com isso. Sabe aquela coisa do seu pai? Ah, faz um colégio técnico, vai ser bom, você vai terminar a escola e já vai ter uma formação. E eu fiz. Mas eu acabei indo para o caminho da educação física. E aí a educação física depois me levou a fazer nutrição. Chegou final do último semestre, eu perdi o entusiasmo um pouco da nutrição, porque eu me conectei mais à psicologia. E nisso eu comecei a palestrar sobre saúde. Nessas de começar a palestrar sobre saúde, comecei a dar entrevista para a TV. E aí começou esse outro lado, que é o que eu divulgo mais no meu Instagram, Mariana Kreisen. E aí comecei a trabalhar como Então, apresentadora e adoro, assim. Uhum. isso que eu ia perguntar, apresentador, então, foi uma coisa que você se descobriu há pouco tempo, né? Então, Eu sempre gostei, mas é uma coisa que quando você é muito nova, é difícil você falar, né? Ah, você é apresentadora, porque tem muitas, as pessoas colocam muita, não, mas não é assim, como impossível. É uma carreira que as pessoas colocam muitas pedras no caminho que você vai encontrar. E aí, de fato, eu fui buscar algo que é mais pé no chão, digamos assim. Mas no fim, você vê que não adianta. Não adianta a gente tentar jogar para o lado aquilo que a gente tem vontade de fazer. A gente acaba uma hora indo para esse caminho. sim, tudo na vida é treino, eu sempre falo, né? Até mesmo a gente começou recente esse projeto do Nerds do Brasil e na câmera totalmente travado nas primeiras vezes, né? E depois a gente vai se soltando, vai melhorando. E quando eu fiz o cadastro pelo quiz, que eu te conheci por lá, depois que eu acompanhar o seu trabalho, ali eu acho que eu peguei o seu comecinho. Você estava começando a apresentar os primeiros programas e tudo mais. Mas eu já percebia que você falava bem, já tinha alguma intimidade. Eu falei, já deve ser do ramo, né? Mas agora que você me disse, já é uma coisa que você se descobriu no meio. Mas é engraçado essa questão do quiz, porque assim, tudo bem, eu já estava apresentando, já estava trabalhando na TV, né? Que é a Rede Premium. Então, só que tinha dois pontos ali na Rede Premium. O primeiro é que eu era uma apresentadora sobre saúde. Fiz reportagens sobre outras coisas, mas eu estava ali falando de algo que eu dominava muito. Então, era muito seguro para mim estar entrevistando profissionais da saúde. E não era ao vivo. Então, qualquer Tinha coisa edição, corta. né? Tem a É, edição, tem o corta. Quando eu fui a primeira vez apresentar o quiz, nossa, a primeira vez eu tava nervosa, mas eu dividi com o Gibu, então deu aquela amenizada. Agora, a primeira vez que eu fui sozinha, eu tava nervosa num nível assim extremo. E, e fora que o quiz tem o chat, né? Então você tá lendo o chat, tem toda sim. aquela coisa. Aí, mas logo eu já comecei a estudar teatro e isso foi me ajudando a ter uma desenvoltura melhor e ficar mais segura. Mas o ao vivo é muito diferente do programa gravado. Não tem. Trabalha com improviso, né? É uma É, técnica diferente. Acho que o teatro te ajudou muito no improviso. sim, Você ter que estar ali, ainda mais no contato com o chat. é, me ajudou, me ajuda muito, né? Porque eu ainda estou estudando, ainda tenho um chão aí até eu me formar, mas me É, ajuda bastante. Aliás, o teatro tem uma coisa curiosa, não é meu caso, né? Eu não sou uma pessoa tímida, já fui. Mas no teatro, a maioria das pessoas são tímidas. Isso é uma coisa que eu até incentivo quem tem dificuldade de falar, quem se sente muito tímido. Às vezes fica pensando, eu vou pro teatro, mas eu sou muito travado. Mas não, muita gente começa justamente porque é tímido e no teatro se desenvolve. Então, muitos atores que a gente vê aí de sucesso são tímidos no pessoal ali. E na hora que tá gravando ou na hora que tá no palco, ele encara e entra no personagem. Então, a maioria dos meus amigos do teatro são muito tímidos. É caramba, é interessante. engraçado, né? É engraçado porque um dos maiores medos que a gente tem é de falar em público, né? Você quer travar alguma pessoa, coloca ela pra falar numa plateia ali no palco, meu, a pessoa trava, começa a dar suadouro, e é uma coisa que você tem que desenvolver. Mas só que ninguém aprende falando, né, se apresentando, é um processo, enfim.
É um processo. O próprio Alex, né? Enfim, o Alex que apresenta comigo o Sim. quiz. O Alex, quando eu já estava acompanhando ele no quiz, ele e o Guibu, né? Quando eu sabia que eu estava ali fazendo os testes para entrar. E aí, a primeira vez que eu vi, eu cheguei com aquela energia, né? Eu falei, Alex. E ele, tipo, fala mais, tipo, tranquilo e tal, né? Ele não é tímido, mas assim, ele, né? O que a gente imagina que a pessoa é aquela energia constante, Extrovertida, né? super Ah, extrovertida. aquele mais, É. né? Que é bem o perfil do pessoal de algumas pessoas do teatro, né? No fora ali são tranquilas, tal, né? Não tem. É. Ô Mari, agora me conta como que era a Mari lá na infância. Se você era arteira, se você era concentrada, aquela aluna, primeira aluna da sala, como que era? Eu era bem nerdzinha, assim. Bem nerdzinha. E era aquela que não cabulava aula jamais, mesmo com as amigas. Mas eu não sei nem te dizer por quê. Eu era bem. Até a oitava série eu era bem nerdzinha, daquelas que era zoada na escola, assim. Aí no colegial eu mudei de escola e mudou. Eu continuei o perfil nerdzinha, mas eu era já mais descolada. Como eu sempre fui muito envolvida com o esporte, bem ou mal, te dá uma desenvoltura, né? Então, você acaba tendo, mesmo eu tendo ali, digamos, sendo zoada até a oitava série, você acaba pelo esporte dando uma quebrada nesse cenário. Mas Você, eu o era que que você praticava? Que futsal, esporte? futsal, Futsal? futsal feminino. Que legal, meu, que Assim, legal. eu praticava de tudo, sabe? Eu era aquela que estava no time de vôlei até o final da primeira faculdade. Tava no time de vôlei, tava no banco do basquete, porque eu era muito ruim em basquete. Tava no banco do hand, que eu era muito ruim no hand. Mas meu esporte, aquele que eu falava, não, o que eu jogo, o que eu sei jogar é futsal. E a E torce para que dança, time? então, eu sempre fui São Paulina. Tanto que eu Ah, sempre trabalhei muitos anos no estado de São Paulo, ainda sou personal lá. Mas, mas desde 2005 eu dei uma desencanada, assim, de torcer. Uma 100% desencanada, porque quando o São Paulo ganhou o Mundial e eu fui para Paulista e vi aquela quebradeira, eu, dali, assim, eu me assustei um pouco com esse universo, sabe? dá E uma aí, de assustada, lá né? pra cá, o que você me perguntar de futebol, eu não sei. Já presenciei algumas brigas nesse estádio também. Nossa, é horrível. Ah, Horrível. Estrago, afasta o público, né? muito. E quando você era pequena, o seu maior sonho, e se você já realizou esse sonho, ou ainda está em aberto? Ainda tá em aberto. Está em aberto? Ainda tá Pode em revelar pra aberto. gente ou ainda é um negócio misterioso? Não, nem é, mas assim, é que é uma questão muito com a minha família, de resolver algumas coisas da minha família. Então, meio complicado eu abrir, mas é bem, sabe, é bem em relação a organizar algumas coisas. Sim. Você sempre foi de São Paulo, Mário? Sim, eu nasci aqui, Sempre? mas eu já morei em Minas, minha família é de Minas. Família paterna mineira, família materna de Pernambuco. E por isso que eu tenho esse R, às vezes, mineiro, assim, que eu tento segurar. É, o meu R é um pouquinho puxado também, que apesar de morar hoje na capital, eu sou do interior de São Paulo, então dá uma puxadinha, mas dá pra entender um pouquinho, né? É. Bom, entrando um pouquinho na cultura pop, eu queria saber se você está aproveitando esse tempo para assistir tudo que você estava deixando de lado de série, de filme, ou se você descobriu alguns filmes novos aí que falou que indica para o pessoal. Como que tá sendo esse tempo aí para aproveitar? Então, eu tô assistindo bastante, assim, só que difícil assistir durante a semana. Mesmo eu gostando, aí é uma coisa minha de tentar não. Enfim, para eu Desfocar. conseguir fazer tudo que eu preciso fazer na semana e tal. Então, às vezes eu pego o final de semana e assisto 300 mil coisas, e na semana eu tento. Mas tenho assistido até porque amanhã eu vou começar a publicar no canal do YouTube. Assim. Eu tinha um canal de saúde que eu parei, aí agora amanhã eu vou começar a falar mais sobre os filmes que eu assisto. Então, até vou publicar o primeiro amanhã mesmo. Então, tenho assistido bastante coisa, assim. Eu Eu gosto vi que muito de suspense psicológico, sabe? Thriller, Psicose, então, adora. é para esse caminho que eu vou. Então, sei Você lá, assistiu Bates?
Não, A ainda série do não. Bates? Não. Legal, legal. Recomendado, então. Recomendado. Mas, por exemplo, pega um filme Coringa, que tem, né? Você pode ir para várias reflexões, né? Se você quiser explorar muito o lado psicológico do personagem, você pode ali fazer uma dissertação ali, né? Então, é isso que eu gosto, sabe? De pegar um filme, pegar a característica psicológica do personagem e ficar discutindo aquilo com as pessoas que curtem discutir isso. Então, Sim. Na época eu fiz um vídeo falando da atuação do Coringa, mas ainda não tinha feito a premiação do Oscar. Eu achei que ia ganhar. Eu achei que ia ganhar. Eu assisti também. o filme coreano, agora me fugiu o nome, que ganhou o Oscar, qual que foi mesmo? O Parasita? Não. Não, Parasita. Parasita não. Assisti Ah, Parasita. no. É, Parasita, o filme sul-coreano lá. Eu assisti. Achei interessante, mas não achei a ponto de ter ganhado assim pelo jeito que foi o Coringa, pela atuação do cara lá. Meu, eu achei sensacional o que ele fez. Uma das últimas atuações ferradas que eu vi nos últimos anos aí. Não sei se você concorda, se você acha que foi Concordo, merecido concordo. Parasita. Não, então, foi um filme que eu gostei, por um lado, mas não a esse ponto. É a mesma opinião. Filme legal, mas não a esse ponto. É Eu porque assim, gostei, como você. eu gostei da ideia, mas eu Aham. acho que podia, de repente, ter algumas articulações diferentes, assim. É porque assim, como você já assiste bastante suspense, já está acostumado com as reviravoltas do enredo, clímax que o filme pode dar. Então, até você fica surpreendido numa ali, mas não é aquela coisa que você fala, nossa senhora, o que que aconteceu agora que eu não estava sabendo? É, Entendeu? é. E um filme que me provocou isso nos últimos tempos que eu vi, até indiquei aqui na página do Instagram, foi o filme chamado A Fratura. Não sei se você assistiu. Não, vou até anotar aqui. É. Assiste aí porque é um suspense também, o suspense psicológico e você vê o nosso cérebro como funciona, as realidades que ele cria. Enfim, eu não vou falar muito, senão vou dar spoiler aqui. Tem uma pegada Enfim, de neurociência, talvez, assim. tem, tem. Você perguntou isso e perguntou o que eu recomendaria, né? Isso, o que que você recomenda? O Yu, você já assistiu a série, o Yu? Assistir, assistir. Então, tem gente que acha, ai, mas assim, por ele ter uma questão psicológica, e acho que agora na temporada que vai vir, vai explicar um pouco dos traumas dele de infância que levam a ter esse comportamento, eu sou viciada nessa série. Tipo, viciada assim, absurdamente. Então é uma que eu super recomendo desde que a pessoa curta discutir isso, porque já teve gente que me questionou assim: ah, mas Mari, o Yu, você acha um cara que faz tanto mal e é bonzinho? Não existe isso. Eu falo, existe. Você que às vezes não descobre que o cara Na ou a cabeça dele, né? menina, né? Na cabeça dele, ele é o bom. Exato, né, tem ali, enfim, uma psicose ali, né? Sim. Então eu acho muito legal. Eu sou viciada no Yu. Ele lembra um pouco de John Mayer, né, o ator. Também. Pode ser esse que prenda a atenção do público. Pode ser também. Eu acho que Ô, ele Mari, manda agora muito me bem no diz. papel também. Ele eu achei a atuação Ele, dele boa, mas eu é, achei, assim, a série do Yu, apesar de tratar de um suspense psicológico e tudo mais, da atuação do ator e o enredo, eu achei que ele trata de um jeito um pouco mais light. Você não fica meio que apreensivo ali vendo, sabe? Você vê assim, daí dá uma descontraída, ele faz umas piadas, daí ele fala, ele como se fosse ele falando com você através do pensamento, né? Ele falou, ei, você, daí começa a desenvolver o assunto, ó, pegou no caderno, daí começa a analisar a menina. Então eu acho que é, isso não deixou tão vidrado a ponto de deixar as pessoas apreensivas ali. é. O que não deixa tão apreensivo, porque eu acho que como ele tem essa característica de parecer que é bonzinho, né? É, Então, mas eu acho interessante até como um alerta pra gente, sabe? Porque tem muita gente assim, né? Que é carismático, que te seduz, não seduz no sentido de seduz no sentido de amizade mesmo, mas
que você confia plenamente na pessoa e ela é ali um psicopata e você não consegue enxergar isso, enxergar que a pessoa tá te dominando, que você tá vivendo um relacionamento abusivo, que é o caso do Yu. Então eu acho ele ligaram aqui, eu acho que se for Voltou. para esse lado tem uma reflexão muito profunda. Sim. Desse universo que você assiste do mundo nerd, assim, que eu vejo você apresentando lá o programa com a camisa da Mulher Maravilha, eu Hoje eu gosto tô aqui, ó, bastante. também, aqui tá muito frio Aí, ó. ainda. Nossa, tá frio Ainda demais, tá bicho. muito frio, não tá dando. Desse universo, se você tivesse um superpoder, mas não desses convencionais, um superpoder diferente, o que que você escolheria e por quê? Então, então, escolher um não convencional é difícil, porque tem tanto super-herói, né? Assim, tem os Tem não tudo, né? famosos, né? Eu acho que já tem tudo. Mas vai, que não é, talvez ler mentes. Ler mentes, eu acho que. Xavier, tem o Xavier já, pra ser o Xavier. Então, mas aí então tá. No seu, então vou descartar ler mentes. Me teletransportar. É, o Também Doutor Estranho. tem. Já tem E tudo, né? ser invisível. Então, eu ia querer um desses três. Putz, Porque, ser invisível é uma boa. mas, né, já tem alguém sempre com essas habilidades. Tem o Homem-Formiga, né? Que fica pequenininho e entra nos lugares que você menos imagina e vê um monte de coisa também. Interessante. Eu não tinha pensado nisso. Mas se você tivesse o poder de ser invisível, o seu relacionamento com alguém não ia durar nada, né? Porque você vê tudo da pessoa e fala, nossa, não acredito. Lementes Isso aqui é uma também, né? decepção. Também. Eu acho que Elemente é pior. Eu acho que é pior. Mas Você eu tá acho que você sabendo que a pessoa tem. tem. Mas eu acho que você consegue ajudar mais gente. Pode Às ser. vezes, né? Tem o lado ruim, né? Mas você também consegue ajudar mais gente. Porque às vezes tem gente que tem um problema ali e ela não consegue nem explicar. Às vezes, se você lesse a mente da pessoa, você conseguiria traduzir, interferir, ajudar mais. Ô Mário, você cresceu nos anos 80 ou 90? É, Sem falar a idade, sem falar a idade. Pode ser 90, né? Porque 90? E eu tenho um irmão mais novo. Eu tenho um primo meu irmão de criação mais velho e o meu irmão mais novo. Então, que influenciaram demais essa fase. E o que que você sente de mais diferente daquela época da infância com a infância de hoje, seja relacionado às brincadeiras de rua ou até mesmo à tecnologia? Porque a nossa geração, querendo ou não, a gente viveu um pouco daquilo e depois entrou a tecnologia, a gente pegou um pouco da tecnologia. Até tem um programa engraçado que a gente fez nos anos 90. E a gente fala dos videogames lá, aqueles videogames antigos, Atari, Nossa, fliperama. Então, eu tenho uma tese que é assim, não sei se você vai concordar comigo. Tudo que a gente vive, a gente tende a falar que a nossa geração é melhor. Então, se eu chegar e conversar com alguma pessoa, falar, não, a minha geração foi melhor que a sua, porque teve plá, pá, 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 pá. Daí, se eu conversar com um menino da geração de agora, ele vai falar pra mim que a geração dele é melhor por causa de pá, 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 pá. Enfim. Você acha que teve alguma mudança para melhor, para pior? O que que você acha do confronto dessas gerações? Nossa, eu já entrevistei o Calvin Santana sobre isso, que ele é um professor de educação física especializado até nessa coisa da gamificação da atividade física e tal, e a gente entrou até num papo cabeça sobre esse assunto. Que é até difícil a gente falar aqui de forma rápida, né? Daria para ser um tema. Mas eu acho que como quase tudo, as coisas, dependendo da forma que você conduz, podem te levar para um caminho melhor ou para um caminho pior. Né? Eu acho que tudo que é excessivo te leva para um caminho pior. Mas tudo que é num nível onde você consegue controlar, Equilibrado. equilibrado, só te leva para um caminho melhor, né? E então eu acho que essa tecnologia, as crianças terem acesso à tecnologia e tal, só trouxe coisas boas. Tem criança aprendendo inglês antes de entrar numa escola, super pequenininha pelo YouTube. Eu tenho uma sobrinha que a Alice deve estar com 7 anos agora, já está crescidinha, mas várias coisas. Ela fala, nossa, Alice, onde você aprendeu isso? Ela no YouTube. E ela
super, super aprendeu mesmo. Coisas que você fala, nunca teria aprendido isso nunca ia aprender isso nessa idade, na minha fase, porque não era assim, né? Um tutorial ali mastigado. E então eu acho que veio muito, muito para melhor. Desde que não chegue a ponto de da criança não ter essa coisa de aprender algo com os pais, de sentar na mesa e aprender com os pais. Então depende muito dos pais não deixarem tudo pro YouTube para ensinar, ou a própria escola. Eu acho que tem que ter algumas coisas que o pai senta, a mãe senta e conversa e ensina, porque a criança aprende muito observando os pais. Aí vem aquele meu lado psicologia, né? Então, ela aprende muito analisando, observando. Então, ela precisa disso. Ela não pode, tudo eu aprendo com a tecnologia. Ela precisa desse carinho, né? E a parte física. Então, assim, tudo bem que a gente tem games aí que estimulam a atividade física de uma certa forma, né? Acho que começou com o Wii, né? Acho que o Wii deve ter sido o primeiro que trouxe isso. Não sei ao certo agora afirmar, mas se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Então, tem alguns que estimulam, mas tem uns que não estimulam. Então, desde que não passe a ponto da criança não ter nenhuma atividade mais física, porque ela só se estimula pelo virtual, também acho que só veio para somar. É realmente de saber a dose certa ali. Acho que as crianças estão muito mais inteligentes do que a nossa geração, assim, eu acho. Você sabe, Mari, que eu vi uma entrevista de um doutor que ele é da parte neural, e ele estava falando da parte de aprendizado, né? E ele falou uma coisa assim, falou que as crianças de hoje parecem muito inteligentes. Daí ele contou uma história, eu falei, caramba, meu, que interessante mesmo. Ele chegou e falou de um estudo que deram um tablet para uma criança. Daí falou, desenha um círculo aí. Daí a criança pequenininha fez um círculo. Daí no tablet, né? Daí ele falou assim, agora aumenta esse círculo. Daí a criança pegou no tablet e fez assim, ó. Sabe quando você afasta e cresceu. Daí beleza, achou interessante. Daí depois deu um papel para a mesma criança. Falou assim, desenha um círculo. Daí a criança foi lá, fez um círculo no papel. Daí chegou agora, aumenta esse círculo. A criança pegou o papel e fez assim, ó. Então, eu acho que assim, pelo acesso muito cedo pelas crianças à tecnologia e tudo, elas desenvolvem coisas muito mais rápido que a gente. Mas não quer dizer que elas são inteligentes quanto uma pessoa que já teve uma vivência, enfim, de anos aí. E eu até vivo falando também para conversa com um amigo meu, que nunca teve tão fácil, mas nunca teve tão difícil, né? Vou te explicar. Nunca teve tão fácil em questão de acesso. A gente nunca teve um acesso tão fácil ao conhecimento. Só que pela transição das coisas ser muito rápido hoje em dia, e relacionado principalmente ao mercado de trabalho, que vive muito rápido essa transição, de um emprego existir hoje e amanhã já extinguir, a gente acaba tendo que se adaptar muito rápido. Então, essa coisa do conhecimento realmente faz diferença demais. E, enfim, é um papo para uma outra live mesmo. Dá uma pauta grande, sim. Dá uma pauta legal. A gente tá bem nerd no assunto mesmo, né? Eu tô vendo também os comentários aqui. O Anderson comentou várias coisas, agora entrou aqui o Flávio. Ai, legal. Mas enfim. Fica à vontade para responder ele se quiser, viu? Tá, eu nem tô sabendo, eu queria dar um curtizinho aqui, mas não deu certo. Mas só falando desse negócio de aumentar o círculo, mas às vezes eu tô ali, o meu computador, eu tenho dois, um de edição não tem, né? Não não tem. Esqueci o nome do. Isso, não tem o touch. E às vezes eu tô ali, tipo, mexendo, aí eu vou com o dedo falando, tipo. A gente se perde, né? A gente se condicionado. Enfim, fica automatizada, né? Na minha geração, imagina, né? Ali de que infância, o iPhone era uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Nossa. E faz pouco tempo, né? Só 13 anos, né? Do primeiro lançamento lá. Primeiro iPhone. Nossa, muito louco, assusta, né? meu. Eu até muito rápido. Eu vivo falando como que as pessoas viviam sem Waze, né? Assim, pelo menos para quem mora em São Paulo, né? Então, são reflexões que a gente vai. Era ponto de referência. Sabe o posto? Fica perto do tal, não sei o quê. Era isso. Mas demorava o dobro para achar o dobro de tempo. Exato. Ô, Mari, me conta um negócio.
Nesse tempo de pandemia, tudo parado, quarentena, como que você está fazendo para tocar os seus projetos pessoais, seus projetos profissionais? Como que está sendo para você? Então, algumas coisas deram um tempo, não tem jeito. Outras, por um lado, o canal no YouTube tem muito tempo que eu quero começar. E amanhã eu vou lançar o primeiro vídeo. Então amanhã começa o meu canal no YouTube. Bem ou mal, isso é fruto de eu ter parado. Então trouxe um benefício aí. As coisas que eu estudo, sei lá, inglês, teatro, tudo dá para conduzir, né, psicanálise e tal. Eu tô tendo aula online. O teatro, inicialmente, eu tinha um pouco de preconceito, assim. Mas no fim eu tô achando melhor. E melhor entre aspas, né? O teatro eu não tô achando tão melhor, tá? Mais ou menos. Mas o inglês, o curso, o resto eu tô achando melhor fazer online. Então, algumas coisas, por um lado, cresceram, evoluíram, algumas ideias que eu tinha no papel e sabe aquela coisa da falta de tempo, você vai empurrando com a barriga, que é, por exemplo, as aulas online para pessoas que não são de São Paulo, que eu estou dando agora, no meu outro Instagram, o Tim Endorfinados, que veio muita gente do quiz que eu não esperava e é muito legal, porque pessoas que eu trocava uma mensagem a cada, sei lá, mês, de repente eu tô vendo toda semana e tá emagrecendo comigo, aí você fala, nossa, que loucura, né? Conheci pelo Legal. quiz e agora é meu aluno e mora lá no Ceará, sei lá, ou mora lá, né, em Pelotas, no Sul. Então, muito legal. Então, alguns projetos andaram, outros tô tendo que esperar, não tem jeito. O Paulo aqui está perguntando se você já fez algum cosplay. Então, eu me fantasiei lá no quiz de Arlequina, né? É a foto, né? A foto Que é do seu inclusive a perfil. minha foto. É, E quando eu fiz, aí muita gente falou que eu tinha que fazer sempre e tal, não sei o quê, porque ficou muito ficou parecido legal. mesmo, viu? Tem Muita que gente apostar achou nisso que... aí, ficou igualzinho. É. Aí eu estou refletindo sobre isso. E eu tanto eu pirei que aí depois que eu fiz lá no quiz, eu e o Alex, a gente fez um quadrinhos, né? Uma história em quadrinhos, assim. Onde eu fui a Arlequina e ele o Homem de Ferro. E aí é uma coisa que eu quero explorar mais. Tem que achar uma galera que entre nessa de fazer quadrinhos. O Alex sempre topa as minhas ideias loucas e ele sempre topa as minhas também. Então, ele é meu parceiro nisso. Mas a gente precisa arranjar mais pessoas. Mas ficou bem legal, assim, eu gostei de fazer a Arlequina. Eu fiz a Anitta, que não é um personagem, né, mas que foi, assim, na época eu quis fazer, porque eu gosto também principalmente por causa da dança, né, então eu quis misturar. Sim. Mas eu tava, inicialmente eu achei que eu ia ficar mais parecida com a Anitta, por ser morena e tal, mas no fim das contas eu me identifiquei muito mais de Arlequina, até porque eu adoro, né, Arlequina. Então, Sim. me empolguei. Aí, Paulão, tá respondido. Paulão é o parceiro nosso de Nerds do Brasil. Ah, é? Sou eu, o Paulo e o Thiago. Somos Ai. em três. Respondido, Paulão. Voltando ao assunto da pandemia, qual dica você dá para as pessoas que querem começar alguma coisa online? Por exemplo, empreender no ramo online. O que você fala que tem de primordial para poder dar o primeiro passo e deslanchar? Eu sei que é um caminho muito difícil, né? São É. processos e tudo mais, mas tem gente que fica já assustada e não dá o primeiro passo. Tem, assim, nossa, teria também 300 mil coisas para falar. Assim, né, nem sou a pessoa mais, apesar de ter estudado um pouquinho, não sou a mais marketing digital. Mas uma coisa que eu falo para todas as minhas amigas, que eu falo para todo mundo, primeira coisa que você tem que ter em mente, vai ter muita gente falando mal de você, vai ter gente xingando, vai aparecer hater, e quanto mais você ir subindo, mais gente vai cair em cima de você. Então, se você tem que se preparar psicologicamente para isso e olhar o hater como como Um uma, um, aprendizado, né? e como um carimbinho de que você tá no caminho certo. Porque se você tá, tipo, se você é ai, coitado, ai, tá fazendo um trabalho que não vai dar certo, não tá uma merda isso aí, não vai aparecer hater. Porque as pessoas não vão se incomodar com você. Então, a primeira coisa que eu falo, assim, é você estar ciente que não vai ter só gente te elogiando, que vai ter gente te amando e vai ter gente te odiando. Então, não se apegar a nenhum comentário ruim.
Muito pelo contrário, usar disso para você saber que você está no caminho certo e tentar se apegar só aos comentários bons. E uma coisa que a Natália Arcuri, que é uma pessoa que eu gosto muito, ela fala, não pelo conteúdo em si do mercado financeiro, mas por alguns pontos, né? Ela falava muito que ela tinha o objetivo de ajudar que fosse 10 pessoas, uma pessoa. E hoje sei lá, a menina tá gigante no YouTube e ela ajuda um monte de gente, de fato. Então, as pessoas às vezes ficam muito pensando em números, né? Então, por exemplo, eu fiz o Tinder final, eu não estou pensando, eu preciso fazer 5.000 pessoas saírem do sedentarismo. Mas que nem eu já fiz 30. Pô, eu tô muito feliz. São 30 pessoas que estão treinando, que estão emagrecendo comigo ali e que estão felizes por isso. E eu tô feliz, tá ótimo pra mim. Dessas 30, talvez vire 60, quem sabe um dia vire 10.000. Vai ser ótimo. Mas eu não se apegar ao número, mas sim ao efeito que você causa em uma, duas, três pessoas. E aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Então, meu conselho é não parar porque alguém te criticou, porque vão te criticar mesmo, principalmente quem é seu amigo e quem é da sua área, e que gostaria de estar fazendo, mas não tem coragem. E a segunda coisa é não se apegar em atingir muita gente, mas sim atingir de forma eficaz poucas pessoas. Então, se for colocar em itens, o que você disse para mim é impactar a vida das pessoas, né? E agregar valor para elas. Esses dois aqui são os mais fortes. Mas talvez o primeiro é já amar os haters. Lidar com amar os haters. Não tem jeito, não tem como agradar todo mundo, né? Porque Sempre vai ter aquela pessoa que vai botar defeito. Enfim, a gente não pode julgar, mas... E o hater te faz querer parar, né? O hater, tem gente que é muito bom, que tem um mega potencial e para no caminho por causa do hater. Porque a pessoa falou uma coisa que realmente pegou, mas assim, né, é inevitável. As pessoas que mais fazem sucesso são as pessoas que mais têm hater, é natural. É saber filtrar, né? Você absorver o que de melhor a pessoa quis mostrar, mesmo sendo com alguma crítica ou não. E eu vejo que a inteligência emocional, o jeito que você lidar com as críticas, acho que é mais importante até do que o processo inteiro. Porque processo todo mundo pode fazer. Agora, você lidar com as emoções e ressignificar o negócio já é um pouco mais complicado. E dessa crise, o que você levou como maior aprendizado na sua vida, na sua carreira, enfim, no geral? Nossa, pra mim, mas aí é uma coisa bem pessoal. Poderia falar várias coisas mais abrangentes. Mas pra mim, eu tava muito... Um pouco antes de ter a quarentena, eu tava num conflito muito grande sobre essa coisa de eu ter várias profissões, né? Então, de eu estar ali uma hora trabalhando como personal, outra hora como apresentadora de saúde, outra hora apresentadora do quiz e a dança. Então, eu ficava muito nisso. Nossa, será que não é melhor eu pegar um caminho só e seguir? E eu tava bem refletindo muito sobre isso. E aí agora eu vejo que na hora da crise você ter vários negócios é a melhor coisa. Porque uma acaba na crise, mas a outra continua, então você não fica totalmente sem fonte de renda. Não que você tenha que fazer 20 coisas, 4 coisas, né? Mas às vezes 2 coisas te fazem, se você souber administrar seu tempo para isso, né? Enfim, tem o seu jogo de cintura. Eu acho que a maioria dos empreendedores, eles têm 2 negócios, né? Enfim, Sim. Tem muita gente que tem a fonte, sei lá, o cara tem um restaurante e ele tem uma academia, sei lá, né? Então, às vezes você ter 2 negócios sei lá, é um bom caminho. Não é tão ruim quanto eu estava aqui me perguntando. Mas eu acho que para quem começa assim, é mais fácil começar com uma coisa só e depois ir diversificando, né? Sim. Quem Não, querer abraçar Deus e o mundo de primeira, a pessoa alguma coisa vai espanar ali. Não vai conseguir não, nenhuma nem outra. com certeza, não. Eu trabalho como personal há anos Sim. já, né? Se eu pegar desde a minha É fase de uma coisa que você já estagiária. domina, né? Exato. Já Então, domina assim, faz tempo. eu já. Então, assim,
chegou um momento ali que, como personal trainer, eu já tinha uma renda estabilizada, já tinha clientes estabilizados, eu já poderia me considerar assim realizada como personal e estabilizada, que é o principal. Aí eu comecei a ir para um outro negócio. Aí desse outro negócio eu comecei, então assim, não é também, até porque quando você começa um negócio, você tem que pôr muita energia nele. Então, por exemplo, eu comecei a ser apresentadora, comecei a investir nisso. Quando surgiu o quiz, aí eu investi mais ainda nisso. Então, então eu estava fazendo cursos né, básicos de teatro, aí eu falei, não, agora eu vou para o curso de teatro profissional mesmo. Tipo, vou encarar os 4 anos aí e vamos que vamos. Aí demanda muita energia. A partir do momento que eu decidi isso, que sempre foi o que eu quis, eu tenho que largar a mão de algumas coisas, mas eu estou abrindo mão de algumas coisas que já estão estáveis. Eu já consigo delegar para outras pessoas fazerem para mim, porque eu já tenho uma estabilidade. Então, aí é uma questão de planejamento, né? Não é Sim, nem. sim. Tipo, aí já entra em outro assunto, né? Tipo, você tem que planejar para isso. E também acho É, que assim, e por isso que eu te falei inicialmente, é uma coisa muito pessoal. Por quê? Porque eu acho que para algumas pessoas não dá certo. Algumas pessoas precisam ter só uma atividade. Não é que eu acho que todo mundo tem que ter duas. Então, por isso que eu te falei, é algo muito pessoal. Para mim, Mariana, que estava me questionando sobre isso, eu vi que para mim isso é melhor. Mas eu não acho que é o melhor para todo mundo. Tem gente que é melhor ter só um caminho focado ali. Então, é de você se autoanalisar. Alguém tinha sim. falado, entra na subpsicanálise. Eu sempre caio nisso, gente. A Adri Nogueira aqui perguntou, de todas essas coisas, o que te faz mais feliz? Ai, meu Deus, que difícil. Que difícil, porque cada uma me realiza de uma forma, né? Eu acho que assim, o teatro me faz muito feliz. Eu sou, nossa, assim, eu sei explicar. A cada fim de aula de teatro eu tô numa sensação assim de bem-estar absurda. Mas não sei se ela dança, se ela já experimentou dançar. Gente, dançar é uma coisa Libertadora. libertadora. Você tá com o problema da sua vida, você dança com alguém ali, a dança de salão particularmente, que é a que eu mais gosto, passou sem, você se conecta com aquela música e tem também o personagem, né, de você interpretar um personagem naquela música, Sim. entrar no sentimento daquela música, você não consegue pensar em outra coisa, além do que de dançar. Porque além de quando você está dançando com outra pessoa, você depende de estar prestando atenção nela. Então, se você está com um problema, você tem que esquecer. Não dá para você ficar E é uma pensando no troca de seu. energia muito forte, né, também, né, Mari? Muito. Você tá ali, às vezes você chega mal para algum ensaio, daí você sai dali outra pessoa, te mudou. Acho que essa parte é muito importante. Por isso que eu incentivo todo mundo a fazer um esporte, mesmo que você faça mal. Porque quando você tem uma atividade que não é a musculação ali, ou correr, é alguma coisa que você tem que prestar atenção no que você está fazendo, você se desconecta dos seus problemas ali. Meia hora, que seja uma hora. Né? A dança eu ainda tem o poder da música, que realmente traz um, né? E é o que você falou, tem o contato, tem várias questões. Então assim, eu acho que o teatro, a dança, porque eles me desconectam de qualquer coisa, qualquer problema que eu tenha, qualquer coisa. Então eu acho que elas me realizam demais. É uma Mas válvula de assim, escape da sua rotina. exato. Mas Sai a um pouquinho sensação e também de uma pessoa emagrecer, porque você ajudou, e ela te dá esse feedback, nossa, também é uma coisa assim. Tipo, Mari, você me ajudou. Você sabe assim, sei lá, também. Só que é um prazer que vem depois de um tempo de trabalho, né? A dança não, é pontual. Se eu dançar aqui agora, daqui a 5 minutos eu tô bem. Ah, legal. Você pretende continuar no do teatro de fechado mesmo ou aproveitar e fazer alguma novela? Não sei se você tem algum sonho também de partir para dramaturgia que a gente conhece de cinematográfica. Então, é tão recente assim que é um pouco difícil te responder isso, mas eu, no momento, penso muito no palco. Porque Por com a causa de ter a dança, resposta do momento? é. Não, e porque eu acho, assim, porque tá muito linkado com a dança, né? Então, você fazer uma dança num palco, que tem o teatro envolvido, eu até tenho um projeto com o meu professor, que é o Rogério, com isso, né? De ligar o teatro e a dança.
Então, eu acho que essa coisa do, sei lá, eu quando eu tô como assistindo teatro, eu fico sempre muito, nossa, eu não sei, eu saio com uma, nossa, saio babando, assim, sabe? Saio muito Você- impactada, assim. Então eu quero estar do outro lado, sabe? Eu quero. Então hoje em dia eu penso muito no palco. sim. Você Teatro. já chegou a ver uma apresentação de tango ao vivo? Mas o tango Já. de Buenos Aires mesmo. Sim, Meu, eu sim. fui com meu pai e um amigo meu faz 2010, eu fui. Daí a gente foi lá em Buenos Aires numa casa de tango. Realmente emociona, cara. Eu acho que o que você quis falar agora é um pouco do que eu senti no momento lá. De ver aquilo Exato. ao vivo e falar, meu Deus do céu, que negócio louco. É muito Não dá forte, um. né? É muito. Nossa, é demais, meu. Demais. Quando eu fui pra Argentina, eu fui muito buscando dança, né? Tango, tal. Fui numa casa de zouk, eu tava totalmente, que é o que eu danço, né? É muito forte, sei lá. Então, me impacta, assim. E você vê aqueles casais dançando, eles treinam há anos, né? Às vezes é um parceiro ali que tá de trabalho faz tempo. Então o que a pessoa pensou, a outra já sabe o que ela vai fazer de movimento. É uma química muito forte. Eu sou assim com o Johnny, que é um professor que dança comigo há muitos anos. Só que a gente não consegue ter muito contato, porque ele fica na Zona Norte de São Paulo, fica na Zona Sul e tal. Mas durante um tempo a gente sempre dançou junto. Então é até engraçado, porque eu falo pra ele, tá muito decorado às vezes. A gente precisa se desafiar um pouco mais, sabe? Abrir pro improviso. Olha quem entrou aí, o Branca. O Branca, ele foi meu professor de dança, eu fui parceira dele de dança. E o Branca, eu falei que o Johnny não, a gente não se desafia tanto, agora o Branca me desafiava. Esse aí, ó, meu Forte, Deus do forte no pé de céu. valsa. Ele é muito bom, gente. Ele é um professor, assim, extremamente técnico. Só que se dançar com alguém técnico, meu Vixe, filho, a pontinha do dedo tá assim, ele já. Eu fica com medo do trabalhei com erro, ele né? um Falar, ai, tempo. será que eu errei aqui? É. Ai, Oi, nossa. Gi. Beijo. Teve um pessoal aí também que mandou beijos, o Lex, a Ana Luísa aqui, a Adri, enfim. Ô, Mari, se você pudesse dar um conselho para Mariana de 10 anos, falasse da vida, ó, olha menina, a vida vai ser tal, você tem que aprender para cá, para lá. Lógico que o que a gente é hoje é resultado de um processo que a gente vai vivendo, vai aprendendo, né? Mas assim, se você tivesse um conselho, ou conselho para dar para Mariana lá de Pra- 10 anos, o que você falava para ela? Falaria para ela? Nessa fase, eu sofria um bullyingzinho na escola, né? Forte, assim. Então, eu acho que eu falaria para ela não se importar tanto, porque a criança que pratica o bullying, na verdade, ela é muito mais insegura que você. E, e ela te zoa, né? Vamos falar assim, te faz o bullying com você, justamente para se blindar antes de Sim, você, é. Para talvez, tirar uma dor que é atacar. dela, né? Exato. Então eu acho que eu diria para ela assim, meu, volta para casa depois da escola e não fica pensando nisso. Literalmente tá com o que se pi e porque um dia essas pessoas vão te ver anos depois e vão te adicionar no Instagram, vão conversar com você e nem vão se Nossa, lembrar das coisas verdade. que ela te falava que te fizeram tão mal Verdade. na época. Então, eu acho que eu falaria para Mariana de 10 anos aprender a lidar com isso e dizer que o problema não está nela, tá nos outros que estão levando os problemas deles de casa, que ela não tinha, no meu caso, eu não tinha problemas na minha casa, estão levando os problemas dela para você levar um para sua casa. Acho que era isso. E não sei você, mas os tempos de hoje parece que o bullying é bem mais ameno do que antigamente, né? Antigamente Exato. era complicado, meu. Era Exato. complicado. Porque ninguém sabia, né? O pessoal tem gente que fala assim, ai, agora tudo é bullying. Não, não é que tudo é bullying, é que agora a gente sabe, existe um termo, existe Sim, os professores tomam uma medida,
Os pais têm mais conhecimento para chegar na escola e perguntar o que está acontecendo. Então é isso. É, então, os pais e a escola conseguem intervir antes daquilo virar um grande problema, dependendo da escola, né? Cada pessoa reage de um jeito, né? E É. como a pessoa, quando é criancinha, a gente não sabe como que ela vai lidar. Pode dar problemas futuros. O Paulo perguntou aqui o conselho que daria para a Mari do futuro. Nossa, Aí é não sei. complicado, vamos É, ver. Trabalha com a imaginação aí, vê aí. não sei. Ai, acho que. Nossa, para o futuro. Ou um conselho, ou você agradecer. Falar assim, ó, você chegou, você conseguiu chegar, não sei. Um agradecimento. Fazer tipo a Anitta, né? Aquela que falam dela, que ela falou, agradeço a mim, né? Não, tô brincando. É. Eu acho que a Maria do futuro é não esquecer de realizar lá seu sonho. Que eu falei que era uma questão familiar. Não esquece, dá um jeito. Sei. Dá um jeito e realiza isso aí. Acho que caso eu venha me esquecer, que eu acho que eu não vou, né? Mas sei lá, né? Vai saber. Legal. Mari, quase 50 minutos já de papo. Alguém tem alguma pergunta para Mari aí? Se tiver, manda aí que eu faço para ela, ela vai lendo. Queria agradecer a sua presença aqui, falar que foi um bate-papo muito legal, apesar da correria, né? A agenda de cada um. Mas a gente do Nerds do Brasil deseja sucesso no seu canal, que dê tudo certo. E a gente pode fazer um vídeo junto aí pro seu canal, pro nosso, a gente vai vendo certinho. Fechado, tem Essa tudo a live ver o aqui, tema. essa live que a gente vai subir pro nosso canal também. Ah, legal. Então, quem a gente puder te ajudar, não? Fechado. A gente vai estar de braços abertos. E vem Deixa eu treinar ver se tem alguma comigo. pergunta. Vamos! Você tá aqui parte de São Paulo, Mari? Zona Sul, Que na parte? região de Moema. Moema? Ah, eu trabalho ali no Cambuci. Sei, sei. Eu Cambuci, fico é. Moema, Morumbi, essa vida louca, e Vila Olímpia. Mas eu vou para Osasco, porque a TV é em Osasco, então. Mas eu É. fico por Moema. A gente marca um treino junto aí, então, e faz o treino do seu planejamento lá, do emagrecimento. Não, é sério, gente. Eu vou dar aula agora às 9 horas, inclusive. Aí, se vocês quiserem, vocês vão. Um dia a gente combina uma aula e. Mas eu tô sempre dando aula lá, então é um projeto bem legal. Tem muita gente que me conheceu, como eu falei, pelo quiz e que tá lá treinando comigo agora. Então, super legal, que não treinava. Ó, aqui, até o Geliel aqui que tá aqui, ó. Ele veio pelo quiz, a Carol que tá aqui, ó. Tudo pelo quiz e agora eles treinam comigo. Falei só. Aí, ó. É. Pega Estão forte todas na treinando meninada comigo. aí. E quem que me perguntou aqui? A Ana Luísa. Falou assim, ai, você não vai abandonar a gente no quiz. Gente, eu amo apresentar o quiz. Eu amo. Eu sei que tem alguns haters lá que às vezes me xingam, mas eu amo. Tanto que quando teve a quarentena e eu fui apresentar, eu olhei só o tempo para ver se não vai cair. O pessoal, nossa, você estava triste? Eu falei, a primeira vez, quando entro nesse formato de 2 vezes por semana, eu falei, não, é que acho que eu tô tão chateada dessa coisa de estar em casa, da quarentena, das coisas não poderem estar no normal. Mas eu adoro. E a chefinha lá, que eu chamo de minha chefinha, gente, assim, a equipe é muito legal. Enfim, É o Alex, chefinho, é oráculo, nunca sei. É oráculo é o do Alex, Oráculo é o do o seu é Bibu. chefinha, E do o Gibu, e o do Alex é. Qual que é Robocop. que ele fala? Robocop, Robocop, fala o verdade. Robocop. É É. verdade. Mari, deixa Então, suas redes sociais pro povo querer seguir, ver seu trabalho, Então, conhecer. Mariana Craide, que é isso que a gente está conversando, que é onde eu tô mais como quiz e minha vida teatro e tal. Aí eu tenho Tim.endorfinados, que é o que eu tô só, tipo, minha vida como apresentadora. E então é isso. E minha vida como apresentadora não, minha vida como personal tá lá no Tim Endorfinados. E o canal no YouTube que eu começo, felizmente, eu vou subir o primeiro vídeo amanhã, que é Mariana Craide também. Mariana Craig normal, É. então. Não tem nenhum Tá. vídeo hoje lá, né? Mas amanhã vai ter. Amanhã vai ter. Beleza. Eu vou estar falando sobre o filme O Mínimo para Viver. Você assistiu? Não De vi. dois... É novo?
Não, ele é de 2017, mas é um filme que fala de anorexia, 2017. bulimia. Eu optei por escolher o primeiro filme, algo linkado à área da saúde, que é algo, como eu te disse, que eu domino, né? Então aí É de uma mistura um pouco. menina? É uma Isso, menina? Acho que eu é. já assisti, sim. Que ela vai. É, eu não vou contar. É. Mas é legal esse E, filme, é e legal. eu apresento com a chefinha. Ela tá atrás das câmeras, Ah, mas a minha vai chefinha lá do participar. Quiz, ela porque ela é formada em rádio e TV e ela tem especialização em cinema. Mas ela odeia falar na frente das câmeras. Talvez eu convença ela aí, então. Então ela fala por trás, mais do ponto de vista dela de cinema. No mínimo para viver nem tanto, porque não tem uma grande produção, né, para ela comentar assim. Mas a gente vai fazer essa troca. Então, eu com esse olhar mais da área da saúde, da psicanálise, do teatro, e ela mais com esse olhar do cinema. Então, quer conhecer o trabalho da Mari como apresentadora, Mariana Craide? Quer conhecer o trabalho dela como personal, o Tim Tim Endorfinados? endorfinados. Time São os meus Endorfinados. endorfinados. E se você quiser conhecer um mix, toda a mistura, a Mariana Craide completa, acompanha ela no canal dela no YouTube, vai chamar Mariana Craide, e ela vai falar de tudo lá, a análise geral do que ela vai trazer de filmes, com a chefinha e tudo mais. Exato. Mari, queria agradecer você Obrigada. mais uma vez. E se você quiser, a gente está aberto também para bater um papo lá no seu Instagram ou numa live no YouTube. E a gente vai trocando uma ideia aí. Tá bom? Aí a gente Fechado, marca mas esse treino. passando a pandemia, então a gente faz essa troca. Eu gravo com Fechou. E de vocês máscara. algo para Tudo o de nosso máscara. canal. Desde que vocês treinem comigo, vai ser uma moeda de troca. Beleza. Ó, a gente treina, Fechado? hein? Ah, então quero ver. Beleza. Fechado. Então Obrigado, vocês, Mari. né? Beijos. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.